Há mais ou menos um mês eu apareci aqui falando pela última vez com vocês no canal do Introvertendo. Algumas pessoas até perguntaram se eu estava bem diante de algumas coisas que eu tinha dito no vídeo antecessor, mas está tudo bem, pessoal. E agora, um mês depois, eu quero contar para vocês um pouco de algumas reflexões que eu tive nesse mês de conscientização do autismo, que é o mês de abril. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host do podcast Introvertendo, que semanalmente lança episódios sobre autismo nas plataformas digitais, e aqui no YouTube, de vez em quando a gente grava uns vídeos falando sobre autismo e coisas da comunidade do autismo. Bom, sem mais delongas, o mês de abril é o mês da conscientização do autismo, a gente sabe disso, principalmente por conta do dia 2 de abril, que foi a data instituída pela ONU para se discutir o autismo em âmbito mundial, né, principalmente dos países membros da organização. E aqui no Brasil a gente já tem uma reflexão, uma celebração do 2 de abril tradicional cada ano, pelo menos para a comunidade do autismo, em que nas ruas, né, principalmente isso por pais, eles andam pelas ruas vestidos de azul, distribuindo cartilhas, fazendo passeatas para falar sobre o autismo. Em 2020, a gente teve o início da pandemia, isso complicou bastante a forma como essa data, né, foi, de certa forma, comemorada. Se a gente lembrar, o isolamento começou em março de 2020, então toda a programação no Brasil que tinha de palestras, de eventos sobre autismo foram adiados, e o que pôde ocorrer, ocorreu online ali, mas ninguém estava preparado para o que estava acontecendo, então 2020 teve um 2 de abril bem atrapalhado. Em 2021, já com a perspectiva de que a gente não teria um retorno presencial às atividades, alguns até tentaram, mas desistiram, né, por uma série de razões, a gente começou a se organizar para comemorar o 2 de abril, né, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, totalmente virtual, pelo menos isso no país inteiro, e a gente teve alguns efeitos muito interessantes que cabem uma reflexão aqui, pelo menos do que eu pude observar. Falando especificamente sobre a minha experiência com o 2 de abril, durante esse mês de abril eu fiz muitas palestras, estive em algumas lives, e a minha atuação enquanto pessoa autista esteve muito centrada nessas atividades, e eu conheço outros autistas na comunidade, conheço familiares, conheço profissionais, então deu para eu ter talvez uma perspectiva geral que traz aqui algumas reflexões. Primeira coisa que a gente tem que pensar, com os eventos sendo feitos todos virtualmente, as barreiras locais acabaram. A gente tinha uma desigualdade na comunidade do autismo, principalmente em relação a esses eventos, de que quem mora, por exemplo, no estado de São Paulo, tem uma maior noção em relação às coisas que acontecem, porque, né, São Paulo e Rio ali são aquele eixo onde grande parte das coisas acontecem pelo Brasil. E agora que tudo é feito pela internet, você pode promover um evento que vai ocorrer, por exemplo, no estado do Maranhão, com gente de São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas ao mesmo tempo. Isso enriqueceu bastante a visibilidade de muitas pessoas dentro da comunidade do autismo que estavam em lugares menos próximos às metrópoles, e isso foi muito bom. Foi muito bom principalmente para autistas, porque quando você tem um evento que tem vários profissionais, esses profissionais geralmente moram em cidades mais centrais, até porque toda a atuação deles é otimizada nesse sentido. E às vezes tem pessoas autistas com uma formação legal, com uma contribuição a entregar para a comunidade do autismo, mas que moravam muito distante. Um exemplo que eu posso dar, né, em relação à própria equipe do Introvertendo é a Carol Cardoso, que entrou na nossa equipe no início de 2021, que mora em Macapá, no Amapá, né, que talvez num contexto presencial seria inviável a comunidade do autismo conhecer o trabalho dela. E nesse mês de abril ela participou de live, deu palestra, então isso foi muito contributivo. E em consequência a isso, eu acho que tem um segundo ponto muito interessante em relação a esse mês do autismo de 2021, que pela primeira vez eu observei uma tendência maior de muitos profissionais sempre colocarem o discurso de precisamos ouvir os autistas. É claro que existem vários fatores em relação a isso. Alguns profissionais falam isso para se validarem socialmente como pessoas que ouvem os autistas. Alguns vão se manifestar mais por medo, porque a gente sabe que pelo menos de 2 anos para cá os autistas têm feito mais pressões, principalmente em relação a eventos de autismo sem participação de autistas, mas independentemente dos méritos, isso se tornou mais frequente e eu achei isso um fenômeno muito interessante que a gente pode observar na comunidade. De certa forma, os autistas estão sendo mais validados nos eventos sobre autismo. Isso não significa, claro, que a gente não tem vários eventos que não tem a participação de autistas, às vezes pelo tema, ou às vezes simplesmente por uma escolha da organização. Apesar disso,
Eu, particularmente, do meu ponto de vista individual, recebi muito mais convites do que eu recebi em qualquer outros anos. Inclusive, eu cheguei no ponto de ter dias que eu recebia 1, 2, 3 convites por dia, e aí isso se tornava um pouco desgastante, analisar todas as propostas, dar uma justificativa caso eu não pudesse. Eu tive que recusar, obviamente, a maioria, né, porque eu não vivo só da comunidade do autismo, eu tenho outras atuações, então eu tive que dar prioridade àquilo que eu achava mais interessante, e aí a gente tem que se mover dessa forma. Outros autistas também tiveram que fazer isso. E pelo menos no meu caso, aqueles que eu não pude participar, eu fui indicando outras pessoas. Isso foi muito legal, que a gente foi construindo networking autista, né, em relação assim. Então, eu conheço muitos autistas que não tinham experiência de dar palestras, tinham uma formação, eu via um potencial neles, mas eles nunca tinham recebido convite porque eles não eram conhecidos na comunidade. Então, os eventos que eu não pude participar e eu achava legal, eu indiquei eles e eles foram introduzidos a esse cenário. Então, acho que isso foi um negócio muito legal. Mas nem tudo são flores também. A gente tem tido um cenário na comunidade do autismo, e isso gera um vídeo específico e gera um episódio, tá? Inclusive vai sair um episódio no Introvertendo que vai falar um pouco sobre isso agora no início de maio, que é o seguinte: saíram alguns relatos de autistas se queixando do comportamento de outros autistas socialmente dentro da comunidade, de serem excludentes, de serem hostis a autistas que tenham um pensamento divergente em relação a uma questão ou outra. A gente sabe que na comunidade do autismo a gente tem várias associações, essas associações não necessariamente concordam com os pontos de vista uma das outras, e tem autistas que fazem parte de diferentes associações, então a gente meio que cria uma guerra do autismo, entre aspas. Esse termo nem é um termo original. Tem um autor chamado Francisco Ortega, quando ele vai analisar a comunidade do autismo no Brasil, em um artigo que ele publicou em 2016, vou até colocar o link aqui na descrição, ele chama esse cenário da comunidade do autismo do Brasil de Autism Wars, Guerra do Autismo. Mas enfim, isso é um outro assunto. Então, eu vi isso acontecer, isso foi bastante lamentável. Alguns autistas se queixaram de se sentindo excluídos ou se sentindo menosprezados em relação às suas dificuldades, em relação às suas habilidades, em relação àquilo que eles pensam sobre o autismo. Isso é um longo debate. E eu também vi autistas se queixando do comportamento hostil de familiares, e eu vi familiares se queixando do comportamento hostil de autistas. Isso é uma coisa muito séria. Quando a gente tem eventos presenciais, a gente parte do pressuposto de que algumas coisas que as pessoas não teriam coragem de falar na cara das outras pessoas acabam não falando. Então, né, em eventos presenciais as pessoas têm um pouco menos tem um pouco mais de pudor para poder falar o que elas realmente pensam, mas no ambiente da internet, que você não está frente a frente com as pessoas, você fala aquilo que você pensa, e isso é muito complicado. A gente está falando de um grupo social composto por pessoas com deficiência, que são os autistas, e pessoas em situação de deficiência, que são familiares, que muitas vezes estão também em jornadas extenuantes, não necessariamente por causa dos autistas, mas por causa da ausência de políticas públicas, por causa de julgamentos da sociedade. Então, é uma população muito fragilizada e que, nesse mês de abril, entrou em conflitos muito mais aparentes do que em outros períodos. É algo que a gente precisa pensar muito bem, a gente precisa compreender o porquê isso está acontecendo e como isso vai se refletir nos próximos meses de abril dos anos seguintes. A gente entrou em uma nova década. Essa década é uma década fundamental para o ativismo dos autistas no Brasil, pelo menos do que eu entendo, e quem quiser pensar o futuro da comunidade do autismo não pode pensar sem a participação de autistas. Esse mês de abril foi um grande excerto disso, e quem quiser ficar mais atento a isso, não tire o olho disso, porque com certeza vai ser um assunto mais relevante para ser discutido várias e várias vezes. E eu queria fechar esse vídeo pedindo duas coisas para vocês. A primeira coisa é o seguinte: o Introvertendo está completando 3 anos de existência agora no mês de maio. A gente tinha toda uma programação comemorativa, mas a gente decidiu dar uma adiada nisso porque esse ano tá sendo meio complicado, né? A gente vai esperar a pandemia passar, fazer comemorações mais pro ano que vem. Mas eu queria muito ouvir as sugestões de quem acompanha o Introvertendo no podcast e aqui no YouTube. Tem temas sobre autismo que você quer ouvir no podcast que a gente ainda não falou? Escreve aqui embaixo qual o tema. Eu queria muito ouvir sobre tema tal. Coloca, a gente sempre anota. A gente tem temas anotados para até 2023, falando sério mesmo. Toda sugestão que alguém faz, a gente anota. A gente não faz juízo de valor se é uma sugestão boa ou ruim, então comenta aqui, fala sobre o que você quer ouvir, que a gente vai atender isso em algum momento, ou se a gente não atender, a gente vai ter uma razão consistente para isso.
E a segunda coisa que eu queria era uma opinião de vocês. Eu tô querendo futuramente, ainda este ano, tô com a vontade de fazer uma série aqui no canal do YouTube, fazendo reviews, fazendo análise crítica de livros sobre autismo. Então, a minha ideia é pegar alguns livros bem populares na comunidade do autismo, como O Que Me Faz Pular, do Naoki Higashida, Outra Sintonia, né, que é um livro sobre a história do autismo, pegar vários desses livros, tipo o livro da Temple Grandin, e fazer uma análise crítica deles, né, como se fosse uma crítica literária, uma crítica de filmes que tem, né, muito comum aqui no YouTube. E eu queria dizer se vocês se interessam por isso. E também os livros sobre autismo que vocês acham legais, que vocês, né, já conhecem, que vocês acham que seria legal que eu falasse aqui no canal do YouTube. Se tudo der certo, eu vou fazer isso daqui a alguns meses, fazer essa série aí falando de uns 5, 6, 7, 10 livros, ou selecionar uma lista de livros e fazer uma crítica de todos esses livros e fazer indicações aqui. Então continue acompanhando o Introvertendo. O Introvertendo entra em aniversário neste mês de maio. Nós vamos ter um episódio especial no dia do aniversário do podcast, dia 11 de maio. Não vou falar o que é, surpresa. E a gente tem um episódio muito importante, que vai ser o episódio número 172, chamado Antineurodiversidade, que nós vamos lançar na primeira sexta-feira do mês de maio, se não me engano. E esse episódio traz um pouco dessa discussão dos conflitos entre autistas com familiares e conflitos de familiares com autistas. Então, se você se interessa por esse assunto, presta bastante atenção, porque esse é um dos episódios mais importantes do Introvertendo dos últimos meses. E eu estou muito empolgado para saber o que vocês vão achar sobre isso, beleza? Um abraço para você e até algum dia quando eu voltar aqui.